voltamos com o Parlamento com Deus, que hoje está falando sobre a cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como a cirurgia de redução do estômago. Bom, deputado, a gente falou no bloco anterior sobre a parte psicológica do paciente pré e pós-operatório. Como é que a religião pode ajudar o paciente que está passando por esse problema? Eu acho que a fé faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Então, acho que quando você acredita em Deus, quando você tem fé em Deus, você começa a pedir a Ele, Senhor, mostra o caminho, vamos fazer a diferença. Que caminho eu tenho que seguir? Porque em muitos momentos você é criada de uma forma onde você se alimenta segundo uma família portuguesa, né? Digamos, espanholas, essas famílias que assim nós vamos comemorar, nós nos reunimos para comer. Então você foi educada dessa forma. É aquela criança que vai para o colégio, é um hambúrguer, leva mais um picolé, um doce, uma bala. Então ela tem toda uma criação desse jeito. E chega um momento que precisa de saber o que eu vou fazer. Nesse momento que eu acho que você pede assim, Senhor, mostra, é uma cirurgia, é o caminho, e aí você busca um médico, busca um tratamento terapêutico, e você vai descobrir o teu caminho, porque nós somos templo do Senhor, né? Nosso corpo Isso. não pode ser também tão sacrificado, Olha, tão maltratado por nós mesmos, né? O rei Salomão, ele fala muito bem, né? Se nem as aves se vestiram tão bem, se nem os lírios no campo, por que a gente fica tão preocupado com nossa vaidade? Se o nosso pai que nos criou de forma perfeita. Então, que a gente precisa ter muito mais zelo e cuidado com o templo do Espírito Santo. Se isso fica, se eu raciocino meu corpo como um templo do Espírito Santo de Deus, fica muito mais fácil tudo. Fica muito mais fácil até ceder a qualquer tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele clínico. É o querer próprio. O querer próprio começa, antes de tudo, em querer a Deus. A partir daí, tudo flui muito melhor. Por quê? Porque Ele quem cuida de mim. E aí, para mim é muito natural. Como o doutor Maurício falou, que o cirurgião precisa ter humildade para ver que tem que ser uma equipe, é nesse momento que essa equipe se forma e vem ajudar. Vem trabalhar com as pessoas, vem fazer essa redução de estômago, ou então, às vezes, as pessoas pensam, eu só tenho essa solução, mas não é essa a solução. Às vezes, um vigilante do peso te ajuda, às vezes você pensa, não, só se eu puder ir para um hospital, operar, mas não é isso. Então, tem que ter essa avaliação anterior para saber se a cirurgia é o ponto adequado. E hoje, doutor Maurício, queria que o senhor explicasse também um pouquinho, porque antigamente essa cirurgia ela era enorme, né? Você abria o estômago todo, era uma invasão no seu organismo. E hoje não, com a cirurgia, através de vídeo, facilitou, diminuiu o tempo de hospital. Sem dúvida. A laparoscopia, videolaparoscopia, é um grande avanço para esse tipo de paciente. A cirurgia de obesidade tem aqui no Rio de Janeiro 15 anos de história. Nós começamos no Hospital de Ipanema e lá, por razões até de estrutura do hospital, a cirurgia era forçosamente aberta. Incisões grandes, eventualmente complicações da incisão e não da operação. A incisão é a ferida. Secreções na ferida, um curativo chato e muita dor. Um abdômen grande, fechado, com pontos. O paciente muita gordura, demorava muito a voltar às suas atividades normais e se queixava muito de dor. Isso chamou a atenção do cirurgião, foi um desenvolvimento mundial, a busca por técnicas menos invasivas para a cirurgia, e chegamos então à videolaparoscopia. Hoje, no Rio de Janeiro, talvez 50% dos procedimentos já sejam feitos assim, e o que se faz são pequenas incisões. A mesma operação pode ser feita em qualquer técnica por essas incisões. O paciente tem menos dor no pós-operatório, volta precocemente ao trabalho, e quando tem complicações na ferida, ele trata com band-aid, ao contrário de precisar de curativos muito extensos. Volta a se mobilizar muito rápido, porque não tem dor, diminui muitas complicações. A laparoscopia, a partir de janeiro, ela forçosamente pode ser oferecida aos pacientes. Isso quer dizer o quê? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica lutou muito e conseguiu incluir no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde, a laparoscopia como um procedimento que as seguradoras e operadoras de saúde serão obrigadas a oferecer. Muito bom. Até aqui não era. Foi uma luta muito grande, envolveu internet, comunidades, Facebook, a sociedade nossa ela é muito dinâmica, e nós conseguimos isso. Então, a partir de janeiro, todo paciente tem direito à laparoscopia, porque outrora alguns planos de saúde não poderiam oferecer. Isso onerou a cirurgia?
A cirurgia laparoscópica tem um custo talvez 3 vezes maior para a operadora de saúde ou para o agente pagador, seja o governo, seja quem for. O benefício é do paciente. Voltar mais cedo ao trabalho, ter menos dor. Morbimortalidade. E menos tempo também no hospital, né? Mas esse benefício premia o paciente individualmente. O agente pagador nem sempre se sente recompensado por isso. E esse foi um conflito que nós conseguimos solucionar com o apoio aí das entidades. A partir de janeiro é obrigatório a cirurgia. Mas se nós levarmos em conta tempo no hospital, o índice enorme de problemas Infecção que podem... hospitalar Infecção também, né? hospitalar, então nós temos um lucro. Mas eu sou um apologista da laparoscopia, o Assuero sabe disso, sempre lutei pela laparoscopia. O problema não é a visão médica nem do paciente sobre este assunto. Era um problema da questão custo. Isso não vou dizer que foi manejado, simplesmente foi decidido que, por ser melhor para o paciente, vai ser oferecido a partir de janeiro. Maurício, desculpa, porque eu estou para te fazer essa pergunta já há algum tempo. Nem sei se posso, nem sei se você pode responder. A gente teve, há coisa de poucos anos atrás, esse escândalo. Na verdade, foi um escândalo muito mais de mídia. Posso falar, né, do apresentador de televisão, do Fausto Silva, do Faustão, uma cirurgia que foi tão polêmica, que foi tão falada. Existe um posicionamento a respeito daquela modalidade cirúrgica dele pela sociedade? Existe não só da dele, mas sobre toda a prática bariátrica, cirurgia bariátrica no nosso país. Parece que houve uma certa condenação sobre a técnica, era uma técnica experimental ou algo assim? Exatamente. Assim, a cirurgia bariátrica, ela tem nessas diretrizes também os tipos de cirurgia que são consideradas cirurgias legalizadas. Elas estão no rol da ANS. As que não estão em processo de análise, processos de estudos, são cirurgias experimentais. Ele não fez uma cirurgia legalizada? Ele não fez. Essas são cirurgias que não podem ser feitas. E provavelmente o cirurgião também não tinha uma curva de aprendizado nessa cirurgia. Não, nesse sentido é diferente. O Áureo, que é o cirurgião que operou o Faustão, é nosso amigo pessoal, é um brilhante cirurgião, brilhante, um dos pioneiros, assim como eu, da cirurgia laparoscópica, e que criou essa operação a partir de uma observação clínica muito intensa. Ele, pessoalmente, venceu a curva de aprendizado anteriormente na cirurgia laparoscópica e na cirurgia dele, porque ele tem mais de 500 casos operados. Certo. O problema é que, para se dizer que esta técnica é boa para a população, primeiro, precisam ser vários cirurgiões fazendo a mesma cirurgia. Porque Áureo é um cirurgião muito hábil. Um cirurgião menos hábil pode ter resultados desastrosos nessa técnica dele, que exige muito do cirurgião. Segundo, populações diferentes, para ficar claro que essa cirurgia funciona em todos os lugares. E isso, a cirurgia do Áureo, por exemplo, não tem, por isso ela é considerada ainda experimental por nós. Há cirurgias para o tratamento do diabetes, por isso chama-se Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque essas cirurgias têm um resultado muito bom no diabetes, que também estão experimentais. Então, apesar de nós termos uma sensação de que serão cirurgias a serem oferecidas no futuro, na verdade, nos Estados Unidos e na Europa já começam a ser oferecidas para doentes de 30 a 35 de MC. Então, não são doentes nem obesos, eles são diabéticos. E operam para tratar o diabetes. E cura, né? E cura. 83% dos doentes são curados. Mas isso ainda está no âmbito de pesquisa, só algumas técnicas estão autorizadas para esses doentes. Não no Brasil. No Brasil, só acima de 35. As primeiras técnicas era aquele anel, né, que colocava fazia uma incisão pequenininha e colocava um anel. Que depois ela começou a dar muitos problemas e depois é que vocês foram para uma cirurgia de grampear o estômago, não foi? Não, essas técnicas elas não são tão recentes, elas foram refinadas, todas elas, e algumas... Hoje não se usa mais. A banda gástrica ainda se usa. Ainda se usa. Ainda se usa, com indicações mais restritas. Há também que se considerar que toda a indústria envolvida com isso tem melhorado os equipamentos. A banda é um equipamento, na verdade, ela é um anel de silicone. Então ela tem sido melhorada, torna-se menos agressiva e traz menos problemas. E nós temos escolhido melhor as operações de acordo com o próprio paciente. Então o seu conselho, vamos falar agora direto ali para aquela
mulher que está ali assistindo, aquele homem. Falo mais para mulheres, sabe, doutor Sueli? O senhor sabe disso. Então vamos olhar para aquela... preconceito com os gordinhos. É um preconceito com os homens gordinhos, com as Mas mulheres. está aumentando a quantidade de gordinhos. Então vamos falar com ela ali. O que é o primeiro passo que ela tem que fazer quando ela percebe, está se sentindo sem condições de reduzir essa obesidade? Quem ela procura primeiro? Nesse viés, nós vamos falar desde o início dessa obesidade. O problema da obesidade é que ela prejudica a sua saúde. O que você deve fazer ao ganhar peso é procurar o seu médico clínico e tentar, com o seu clínico, avaliar a dimensão desse ganho de peso e o tratamento clínico para isso. Ele seguramente vai orientar a mudança de estilo de vida, vai orientar uma mudança de dieta e vai fazer o seu acompanhamento na balança com ou sem a adição de medicamentos. Ainda há medicamentos disponíveis. Essa tentativa deve receber o seu investimento. Você deve, de fato, tentar emagrecer. Você não deve olhar a cirurgia como a sua forma de emagrecimento. Você deve tentar controlar a sua obesidade antes disso. Uma vez que esse tratamento fracasse, e isso deve ser avaliado pelo menos num espaço de 2 anos, pode-se então entender novamente o seu caso. Mas não procure um cirurgião antecipadamente e, principalmente, procure um cirurgião vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Isso é uma demanda importante. Fundamental. São cirurgiões experientes. Para você ter uma ideia, para você ser cirurgião titular, você precisa ter 150 casos operados. Fundamental. Isso é muita gente. Porque com 100 casos a gente imagina as complicações desse cirurgião vão diminuir ou quase desaparecer. Então o rigor da sociedade protege o paciente. Muito bom. Com isso, ela vai ou ser operada ou ter a operação não indicada. E se não for indicada, respeite isso. Não é o seu momento de cirurgia. Não tente se operar a qualquer custo. Bom, fica aí a dica para quem está em casa. Quero agradecer muito a presença de todos. Deputado, o contato do programa. Bom, tvcomdeus@alerj.rj.gov.br e você é o nosso convidado para estar conosco todas as quartas-feiras ao meio-dia no auditório da Alerj para um culto de louvor e adoração a Deus. Amém. Bom, então tá certo. Parlamento com Deus fica por aqui. Se você quiser assistir de novo esse programa, você pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.